Meus queridos irmãos e filhos em Cristo aqui presente, também os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, este é o 5º domingo do tempo da Quaresma, na liturgia pré-conciliar, antes do Concílio Vaticano II. Esse domingo era chamado de primeiro domingo do tempo da Paixão. Quaresma pode se dividir em duas grandes partes. A primeira parte que nós vivemos até hoje é o convite à conversão, o convite de nós olharmos para nós mesmos e procurarmos rever o que em nós precisa ser elevado humanamente, ser aperfeiçoado, amadurecido. Foi esse o convite desse tempo quaresmal até então. A partir de agora, a partir de amanhã, segunda-feira, a igreja começa a rezar os prefácios da paixão. Deixamos de olhar para nós pela penitência, pela oração e pela caridade, e agora passamos a olhar para o mistério do Jesus, que é um ser humano perfeito. Perfeito orante, perfeito penitente, perfeito caridoso, misericordioso. Este é o aspecto dessa segunda parte do tempo da Quaresma. Por isso que, nesse 5º domingo, de maneira facultativa, a igreja vela todas as imagens que estão em torno, em volta do templo, porque os santos, suas imagens, já refletem alguém que está na glória da ressurreição. Mas nós ainda não estamos a celebrar a glória. Ainda passaremos pelo mistério da paixão, por isso se vela as imagens dos santos glorificados, que serão desveladas, retiradas, quando celebrarmos a ressurreição de Jesus. Também os crucifixos são cobertos para que na sexta-feira da paixão, quando celebrarmos o momento em que Jesus expirou, a cruz seja mostrada como sinal de salvação. Meus queridos, nós ouvimos na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías. A profecia de Isaías é uma profecia comprida, constituída por 66 capítulos. Os exegetas acreditam, inclusive, que não é somente um profeta. Acreditam ser 3 profetas distintos. E nós ouvimos hoje o capítulo 43, que é o chamado segundo Isaías, ou o Deutero Isaías, um profeta que viveu no exílio da Babilônia. Lembrando que esta trama do exílio aconteceu 6 séculos antes de Cristo. A Babilônia invade Jerusalém e leva em 2 deportações o povo para ser escravo na Mesopotâmia. E lá o povo fica na escravidão do exílio por 40 ou mais anos. Esse profeta que nós ouvimos hoje, capítulo 43, ele estava vivendo junto desse povo exilado. No exílio se perde a esperança, acontece o desânimo, acontece a tristeza. E o profeta, ele vem convidar o povo a parar de olhar para um passado imediato, próximo, a olhar para um passado longínquo. Lá no passado longínquo, séculos antes, o povo padeceu a mesma situação de exílio, quando foi levado para o Egito e ficou escravo no Egito por muitos anos. E Deus não desistiu do povo lá no Egito. Nós acompanhamos a memória desse fato nos outros domingos, quando Moisés liberta o povo e o povo, a pé enxuto, passa pelo Mar Vermelho e os egípcios são mortos, mergulhados no Mar Vermelho. Deus não abandona o seu povo. Então o profeta está dizendo: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas que já estão surgindo, fatos passados que não acrescentam, que não me impele
a ir adiante, a querer, a desejar seguir adiante, não vale a pena ser lembrados. É disso que o profeta está dizendo. Lembreis de Moisés e do povo que saiu vitorioso do exílio do Egito, porque Deus vai fazer o mesmo conosco, nós que estamos aqui na Babilônia. Ele vai nos libertar, Ele vai abrir uma estrada no deserto e nós vamos caminhar para a nossa casa, de volta para casa, onde nós vamos reconstruir a cidade, o templo e tudo que foi destruído pela Babilônia. Calma, povo, tenha paciência, nós vamos voltar. Deus promete e cumpre. Vamos parar de olhar para um passado de sofrimento, quando a Babilônia nos invadiu e nos trouxe para cá. Não vale a pena lembrar dessas coisas. Lembremos de coisas boas e cultivemos no coração a esperança. Olha que texto bonito, um texto muito atual, porque nós também, minha gente, muitas vezes temos o hábito de ficar levando no coração aquilo que não nos acresce, não nos edifica, não nos faz pessoas melhores. Nós muitas vezes buscamos no passado, de circunstâncias ou de pessoas, somente o mal. Por que isso? Olhe, começa a olhar o que de bom deve ser levado e perpetuado na história. O que não serve, deixe para lá, deixe para trás, enterre no passado. Traga o que te faz, o que te encoraja a seguir adiante. Uma palavra muito atual. E nós vemos no Salmo de hoje, foi cantado o Salmo 125, que é a consequência dessa esperança. O Salmo já é a completude desse desejo de voltar para casa. Quando o salmista escreve esse Salmo, eles já retornaram do exílio, porque Deus promete e Ele cumpre. O Senhor fez maravilhas conosco, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu os cativos do exílio, parece que foi um sonho, diz o salmista. Os nossos lábios se encheram de canções e de sorriso. E o salmista diz assim: olha, se nós estamos em um dia chorando, espalhando sementes e esperando que ela germine, haverá o dia que nós voltaremos diante desse mesmo solo e essas sementes estarão florescidas e nós carregaremos os feixes carregados de frutos. A vida é assim, um dia se chora e se planta, não se sabe o que vai dar. No outro, se colhe e se agradece. Nós precisamos ter consciência disso. A liturgia vem falar exatamente sobre essas questões, a questão da sensibilidade e da misericórdia, porque Jesus no Evangelho, ele vem falar desse tema. Nós muitas vezes trazemos tantas mágoas, implicâncias e fatos que já estão tão distantes. Deixe para trás, viva uma vida nova, diz o texto da segunda leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Filipenses. Olha que lindo que Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente, eu corro para a minha meta, rumo ao prêmio que do alto Deus já reservou para mim. E esses sejamos nós. Nós ouvimos esse evangelho tão belo, que é o evangelho da pecadora pública, muita gente que diz ser Maria Madalena. Olha, o texto não diz quem é, né? Acontece que Jesus ele estava rezando no Monte das Oliveiras, depois ele volta para próximo do templo, em Jerusalém, e ele se senta. O sentar-se de alguém representa uma posição de sabedoria. É o mestre, é o professor quem se senta, enquanto os discípulos, os alunos permanecem em pé. E Jesus estava ensinando. E o que acontece? De repente, surgem alguns fariseus e uns mestres da lei, os chefes da religião judaica,
trazendo uma mulher arrastada e jogando-a no centro de todos aqueles que estavam lá. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério e Moisés na lei mandou que ela seja apedrejada. O que dizes tu? No fundo, eles não estavam nem aí para a mulher, se ela iria ser assassinada ou não. O que eles queriam é, fazendo de Jesus o juiz daquela mulher, que ele se tornasse réu. Olha só, nós sabemos que o Antigo Testamento, de fato, está escrito esta lei. No livro dos Números, capítulo 5, versículo 11 em diante, está escrito: se um esposo desconfiar que a sua mulher estiver cometendo adultério, ele deve levá-la no templo e o sacerdote publicamente a exporá, e ali se iniciará uma investigação contra a mulher. No livro do Deuteronômio, capítulo 22, está escrito: se for comprovado o adultério, a mulher deve ser apedrejada junto com o homem, fora da cidade. É muito curioso. Onde está o homem com quem essa mulher adulterou? Ela não cometeu adultério sozinha. Ora, é escandaloso para nós o preconceito, a discriminação. Eles tomaram nas mãos e arrastaram aquela que era mais frágil. É muito fácil julgar aquilo que é pequeno, que é frágil. É muito fácil, por isso que pegaram a mulher. E onde está o homem? Não se sabe. O fato é, ela, pela lei judaica, deve ser apedrejada. Eles armaram contra Jesus uma armadilha. Olha só, se Jesus dissesse: não matem essa mulher, usem de misericórdia, Jesus estaria se contrapondo publicamente à Bíblia, ao texto da Torá, a lei de Moisés. E ele seria religiosamente escorraçado. Se Jesus diz: é verdade, está escrito que ela deve ser morta, podem matá-la, Jesus estaria cometendo um crime civil, porque no Império Romano ninguém poderia atentar contra outra pessoa se não houvesse a permissão de Pôncio Pilatos. Se correr o bicho pega, se ficar, é isso aí. O que fazer? Mas eles desconsideraram que Jesus não é qualquer pessoa. Ele é Deus. E não chegou a hora dele morrer. Ninguém vence a Deus. Ninguém. Jesus, na sua imensa sabedoria, diz essa frase subliminar, o versículo 7 desse capítulo 8 de João: quem dentre vós, fariseus, mestres da lei, chefes da religião, quem dentre vós não tiver pecado, pode começar a apedrejá-la. Olha só, Jesus entregou, ou melhor, devolveu para aqueles homens o juízo daquela mulher. Jesus sabia, né, quem eram aqueles, porque Ele é Deus. É muito interessante que Jesus, ele se inclina próximo à mulher e ele começa a escrever no chão. E os fariseus continuam a perguntar: o que você manda fazer com ela, Jesus? E depois de dizer essa frase, ele se inclina de novo e continua escrevendo no chão. O que será que Jesus estava a escrever no chão? São Jerônimo, ele acaba por especular esse texto. Nós não sabemos o que Jesus estava a escrever. O texto do Evangelho não nos mostra. Mas São Jerônimo, ele diz assim: certamente Jesus escreveu o nome de cada fariseu e mestre da lei que estava lá. E abaixo do nome, todos os pecados que eles tinham cometido. Um por um. Imaginem, a começar pelo padre, aparecer no telão, né? O nome e todos os delitos. Os cônjuges aí que se lutem, né? Ora,
Por isso que um por um foi saindo. Santo Agostinho diz, Jesus escreveu um verso do texto do livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 13. O Senhor vai envergonhar aqueles que se apartam dele, escrevendo no chão os seus nomes. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 13. E Santo Agostinho diz que Jesus escreveu esse verso e foi escrevendo o nome de um por um, abaixo do versículo. Ora, eles foram embora. Então, ela não foi condenada. O texto do Deuteronômio, do capítulo 17, diz: se não houver mais do que uma pessoa, mesmo sabendo do delito, a mulher é isenta da pena. Não sobrou ninguém ali. Por isso que Jesus não a condenou. Ele não descumpriu a lei de Moisés. Ele cumpriu com fidelidade. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Nem eu te condeno. Pode ir, mas de agora em diante não peques mais. Tem muita gente que usa deste evangelho para fundamentar e ratificar a sua vida iníqua. E esquece desse último versículo de Cristo. De agora em diante não peques mais. No fundo, Jesus está dizendo a essa mulher: vai, mulher, reconstrua sua vida, sai dessa que não vai dar certo, porque se você permanecer, pode ser que na outra ocasião que acontecer isso, eu não esteja aqui, e você vai morrer. Não voltes a pecar. É o mesmo convite para nós, minha gente. Sabe por quê? Às vezes a gente sabe coisas que não dão certo no nosso relacionamento interpessoal, na vida conjugal, na vida familiar, na profissão. E a gente às vezes persiste, e está vendo que não dá certo, e persiste. Jesus diz: muda de direção, seja sábio, sapiente, inteligente, cresça, amadureça. Esse que é o tempo da Quaresma, esse é o convite para mim e para todos vocês, queridos. Essa carta de São Paulo aos Filipenses, e com a menção dela eu termino a homilia. São Paulo, ele viveu essa trama do Evangelho na sua carne. São Paulo foi um homem moralista, preconceituoso e discriminatório. Ora, São Paulo mandou matar muitos judeus que se tornavam cristãos, porque ele se dizia o santo judeu perfeito, até que Jesus laçou ele e o fez cair por terra. Quando ele se encontra com Jesus, ele se converte. E a partir daquele momento que ele se converte a caminho de Damasco, ele nunca mais abandona Jesus. Por isso que ele escreve hoje aos Filipenses: agora que eu conheci o tudo da minha vida, eu considero tudo o resto como perda. Eu considero tudo o resto como lixo. Eu perdi tudo. Perdi a glória, o prestígio romano, perdi tudo. Mas eu ganhei Cristo. Olha só. E ele diz assim: eu não sou perfeito. Não que eu já tenha recebido tudo o que eu preciso, ou que eu seja perfeito. Não, eu ainda estou correndo para alcançá-lo, visto que ele já me alcançou. Olha que lindo texto. É um tapa na cara de nós. Sabe por quê, minha gente? Porque a gente sempre está pronto para ficar criticando os outros. Mas nós trazemos em nós muitos defeitos, pecados, manias e vícios que precisam ser corrigidos. É fácil fazer assim. O desafio é fazer assim e mudar de vida. Que nós nos centremos em nós mesmos e nessa Quaresma amadureçamos. Esse é o desejo de Deus. Que nós consigamos. Força e coragem. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho nessa belíssima liturgia.